Nós saudamos as irmãs com a paz do Senhor. Nós ficamos com a responsabilidade de trazer uma palavra para as senhoras, as mães e para as professoras. Nós vamos ter como base dessa aula o texto em Êxodo capítulo 2, versículo 4. Se puder colocar aqui o texto, que fala da mãe de Moisés e da irmã de Moisés. E a sua irmã, a de Moisés, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então, essas duas figuras, a mãe de Moisés e a irmã de Moisés, que tinha a responsabilidade de acompanhá-lo, de cuidar, nessas duas figuras nós encontramos a figura da mãe e também a figura da professora. O papel da mãe aqui foi, nesse episódio, nesse momento, nesse fato, foi de preparar o cesto. Ela escondeu o menino enquanto pôde, mas chegou um momento que não tinha como. Se a gente pudesse, a gente fazia isso com nossos filhos, a gente escondia para sempre, para não ter que conhecer o mundo, não ter que conhecer, mas não pode. Chega um momento que não é possível. Então ela prepara o cesto, cobre o cesto para colocar no rio. Ou seja, em algum momento os nossos filhos, eles vão ter que sair para enfrentar o mundo, para enfrentar, eles precisam ser preparados para isso. Então ela prepara o cesto. E aí o cesto que a mãe faz é um trabalho manual, é um trabalho de detalhe, pegando ali, entrelaçando. A criação de um filho é um trabalho manual, de contato, de estar próximo, de detalhes, de você vai tecendo ali os ensinos, que vai formar o caráter dele, a característica dele. Ela prepara o cesto e depois cobre. Tanto que quando a filha de Faraó, a princesa, encontrou, ela ia abrindo o cesto, encontrou o menino, ela cobriu. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, colocá-los no cesto da oração, no cesto da intercessão, no cesto das madrugadas. Você vai tecendo o seu cestinho para o seu filho, com oração, com jejum, e cobrir, cobrir com afeto, cobrir com amor, para que eles possam estar escondidos do olhar do adversário, mas debaixo do olhar do Senhor nosso Deus. Ela coloca ali, a água não entrou. Ele estava no rio, mas o rio não estava dentro do cesto. Os nossos filhos estão no mundo, mas eles não são do mundo, porque eles pertencem ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. É até interessante que ontem, na aula do pastor Gideuti, até o pastor Madeu teve a participação, falando da herança, de quando já eles vão sair do Egito, falando da herança, porque os filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são a bênção do Senhor nas nossas mãos. E o pastor Madeu está falando justamente sobre isso ontem, que quando na última praga, a morte dos primogênitos, foi exatamente a morte da herança. No momento da saída veio um juízo, e quem foi atingido? As crianças. Isso tudo é profético. Nesse momento agora da saída da igreja, nos seus últimos dias, há uma geração que está sendo atingida por uma operação de morte. Agora, se os irmãos observarem, houve morte nas duas casas. Houve morte na casa dos egípcios, não houve? Mas também houve morte na casa dos hebreus. Na casa dos egípcios, quem morreu foram as crianças. Mas na casa dos hebreus, quem foi que morreu? O cordeiro. O cordeiro morreu em nosso lugar. O cordeiro morreu para que a nossa herança não morra.
Então, lá onde tem o Senhor Jesus, onde tem o Cordeiro, Ele morreu no nosso lugar para nos dar o seu sangue, porque como tinha o sangue, a morte não entrou. E pelo poder do sangue de Jesus, a nossa herança vai ser preservada, porque Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Por isso, irmãs, glória ao Cordeiro. É por causa do Cordeiro que os nossos filhos serão preservados. Outro ponto interessante que para as mães, para nós, em relação àquela saída. Naquela noite, enquanto os egípcios choravam pelos seus filhos, e é o que está acontecendo aí, os pais estão desesperados, estava tendo culto, os hebreus estavam no culto. Que culto é este o vosso? É o culto do Cordeiro. Eles estavam, o Cordeiro no centro, a família em volta, pai, filho, mãe, todo mundo, pães asmos, cajado na mão, lombo cingido, pés calçados, sangue nas vergas das portas, a expectativa da saída. O povo, eles estavam no culto. E naquela noite, as crianças dos egípcios serão atingidos, serão o juízo. Aquela geração inteira se perdeu. Há uma geração inteira que vai se perder. Mas eu pergunto aqui aos irmãos e os que estão em Manaim: por que os filhos dos hebreus não foram atingidos? Por que, minhas irmãs? Porque estava no culto. E no culto os nossos filhos são preservados pelo poder do sangue de Jesus. No culto eles são preservados pelo poder da revelação da palavra. Eles passam o dia inteiro na creche, passam o dia inteiro na escola, muita coisa vem, mas no culto vem a libertação, vem o renovo. Então, a mãe que está aqui, você quer preservar o seu filho? Leva para o culto. Crianças que crescem na casa do Senhor serão preservados pelo poder do sangue de Jesus, porque o culto de Cordeiro está. Crianças não morrem. Ao Cordeiro que está sentado no trono, ao Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou e que está sentado no trono. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Juntos.
se levantando em favor das nossas crianças. A outra figura que encontramos nesse texto é da irmã, a da mãe e da irmã. É o seminário aqui agora, as senhoras que são as mães, mas também é um seminário de professoras. E a figura da irmã é perfeita, porque o aluno também a professora é uma irmã do aluno, tem o mesmo sangue, é o sangue de Jesus. E é tão interessante essa sombra dos dias futuros, porque ela que estava cuidando do menino, acompanhando o menino, bem trabalho de professora, mas lá na frente ele vai ser pastor dela. Moisés vai ser o pastor de Israel e pastor dela, e tem vários textos, ele orientando. As irmãs vão ter essa alegria. Muitos vossos alunos um dia serão os vossos pastores. Muitos vossos alunos serão capitão do seu grupo de assistência. Muitos dos vossos alunos um dia serão seus diáconos. E as irmãs verão que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, porque a palavra do Senhor não tem voltado vazia sobre o coração das nossas crianças. Então vamos identificar aqui o trabalho das professoras, que era da irmã, a irmã mais velha. A mãe colocou, ela não fez o cesto, ela acompanha a margem do rio, nem tão perto nem tão distante. Porque quem faz o cesto, quem cobre, quem põe no rio, são os pais. Pai é quem cria. A professora não cria filho de ninguém, a professora acompanha. Então, o cestinho foi descendo e ela foi à margem acompanhando, e os olhos sobre a criança, observando se o cesto estava descendo naquele percurso. Isso é ser professora. Você vai acompanhar aquela criança por um percurso da vida dela de 4, 5 anos, mas os seus olhos estão sobre a criança, acompanhando como é que ela está. Minhas irmãs, cada vez, todas as vezes que o Senhor levanta uma professora, o Senhor também está levantando uma intercessora das crianças. Ser professora de criança não é só dar aula na escola bíblica uma vez por mês, é muito mais do que isso. Ser professor é chamado. Ser professor é um sacerdócio. Quando o Senhor levanta a professora, o Senhor está levantando uma intercessora. É uma voz que o Senhor se levantou para clamar por essa geração. E as vossas orações estão sendo ouvidas. Então, a boa professora, ela tem a listinha dela de oração, ela tem um caderno dela de oração, com o nome dos seus alunos. E pelo menos uma vez por semana, ela coloca cada um no altar. Ela põe no altar. Quer ver uma coisa interessante? Uma professora que tem vida de oração, uma professora que ela ora pelos seus alunos, que ela coloca todos os dias, ou toda semana, cada aluno por nome no altar, a aula dela é diferente. A aula dela é diferente. Ela vai dar uma aula, aquilo que ela fala está cheio de oração. E o Senhor transforma a oração em graça, em unção, em o poder do Espírito. Às vezes é uma pessoa que não ora, dá a mesma aula. Você vê assim, a mesma aula e tem uma diferença. Uma aula vai dar, a outra o Senhor está presente. Por quê? Deus transforma a oração em graça. Quer ver um exemplo interessante disso? Lá em Betânia, quando Jesus chega em Betânia, Marta e Maria falaram a mesma frase, mas a diferença, as pessoas podem pregar a mesma mensagem, mas a vida espiritual é diferente. Quando Jesus chegou, Marta falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas falou meio que duvidando, o Senhor tentou explicar, ela questionou. Quando Maria veio, ela vai falar a mesma frase, mas de joelhos. Ela veio correndo, se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando, falando: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus se moveu em espírito e foi ressuscitar a criança.
Você pode falar a mesma frase, mas se você tem uma vida aos pés de Jesus, de joelhos, chorando, a sua frase vai com graça e move o espírito da criança para querer servir ao Senhor. Veja que ela vinha aqui à margem, é uma certa distância, né? Você está ali à margem, ela estava observando e acompanhando, não tão longe. Quer dizer, a professora tem que encontrar essa distância, porque ela também não pode invadir a criação dos pais. Isso é uma falta até de respeito aos pais. Se tem uma coisa que os pais autorizaram a criança, ainda que você não concorde, e ainda que esteja errado, tem que ter muito cuidado para você não invadir a privacidade da família, você não invadir e não quebrar a autoridade dos pais com os filhos. Ah, está errado, isso é... Calma, tem que achar a distância certa, mas vai acompanhando. Você vai acompanhando. Você vai ali, você vai observando. Você vai observando. Porque qual era a preocupação? Por que ela foi acompanhando? Porque o que poderia acontecer com a criança naquele cesto? Imagina, por exemplo, se o cesto virasse. Ela estava de olho, né? Os olhos. A professora tem que ter os olhos sobre a sua classe, porque você conhece os seus alunos. Quando ele chega, você sabe se aquele dia ele está mais tristinho, se ele está muito agitado, se ele está diferente, se ele está cansado, às vezes é cansaço. Então ela foi acompanhando. Acompanha os alunos. Se o texto virasse, a criança não ia morrer, porque a irmã estava ali acompanhando. Eu tenho certeza que ela ia entrar e desvirar. E isso acontece com as crianças. O cesto vira às vezes. Às vezes na escola, às vezes o amiguinho ensina uma coisa e a cabeça vira. E ele fica completamente diferente. Fala umas coisas estranhas, mas se tem uma boa professora que está acompanhando, que os olhos... Acabou o culto, espera um pouquinho, chama um diácono, impõe as mãos. Pensa, não, nós não falamos nada, mas em casa começa a clamar. Senhor, ontem o José não estava bem. Começa a clamar. Tem uns 3 dias que ele está agitado. Começa a clamar, interceder. Ouviu que um está triste e está sem aquele brilho que ele tem. Senhor, ele está tudo bem, José? Como é que você está? Você viu que você começa a interceder. Aí um dia você chega no culto, ele está alegre de novo. O outro estava estranho, volta normal. E no coração a irmã glorifica. Senhor, eu te glorifico, porque esse sorriso dele é porque o Senhor respondeu a minha oração. Ou aquele cestinho podia vir descendo, ficava presa ali em algum junco, presa em algum arbusto ali, mas ela estava acompanhando. Ela ia lá e soltava. Às vezes você está vendo, percebe que o aluno está preso, a criança está oprimida, num certo sentido. Às vezes é uma coisa que está acontecendo em casa, e a professora vai ser usada para a libertação da criança, que ela vai clamar, ela vai interceder. E veja que interessante que o texto mostra e fala acerca desse contato de mãe e filha, de professora com as mães. Ela acompanhou, o cesto não virou, não ficou preso, chegou lá nas donzelas da princesa, a filha de Faraó. Ela voltou para dar o quê? Para dar um retorno para a mãe. Ó, mãe, falar como é que estava o filho. Ó, mãe, o cesto desceu bem, o cesto não se prendeu em nenhum lugar, o cesto não virou, chegou em tal lugar ali, estavam as donzelas. Esse contato é bom, se for de forma saudável. Não pode, lógico, a irmã lá exortar os pais, conversa com o pastor antes, mas esse contato de mãe e professor é bom. Aqui tem muitas mães. Procura a professora. Como é que ele está na sala de aula? Como é que ele está na IBD? Como é que ele está no culto? Igual olhar a irmã e a mãe conversando. Olha, ele desceu bem, chegou lá, está lá com as donzelas, a princesa, inclusive está precisando de alguém. Às vezes a professora, você vê que a irmã de Moisés, ela era diligente. Olha, mãe, eu estou achando ele uns dias mais agitados. Mas lógico, cada mãe, você tem que saber com que mãe você vai falar. Tem mães que os filhos são intocáveis, mas esse contato é bom, esse contato é saudável. Quando há, por quê? Porque são trabalhos que se somam, né? Quem cria são as mães, mas as pessoas acompanham e ajudam e se somam e se transforma em bênção para os nossos filhos. As irmãs, aqui encerrando, né, nosso tempo,
se os irmãos observarem aqui o texto, qual era a grande preocupação da mãe e da irmã também? A sua mãe postou-se de longe para saber o quê? A preocupação era com o destino. Essa é a grande preocupação. Botou no cesto, fizemos nossa parte, a mãe fez, mas qual é o destino? Ou seja, aonde esse cesto vai parar? Na mão de quem vai parar? Os nossos filhos não vão ser lançados à sorte, não. Coloca aí, seja o que Deus quiser, não. Tinha lá em casa uma mãe orando e tinha uma professora acompanhando. Os nossos filhos são bem-aventurados, eles têm uma igreja que ora por eles. Eles vão descer as correntezas da vida, mas a nossa preocupação é: qual o destino deles? Aonde eles vão parar? Na mão de quem eles vão parar? E nós estamos intercedendo, mas confiados na palavra. E cria, educa a criança quando pequena, e quando ficar adulto, não se desviará do caminho. Nós temos essa promessa da parte do Senhor. Por isso agora nós vamos ter um dia mundial de jejum. Nós vamos começar agora, dia 24. Oração 24 horas pela pátria. É muito também por essa geração. Por quê? Para que o destino dos nossos filhos esteja nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa destiná-los a conhecer a glória do Deus Todo-Poderoso, para que um dia eles possam ser batizados pela Shekinah de Deus, pela glória do Senhor, para que eles possam ser meninos do Senhor, meninas do Senhor, adolescentes tementes a Deus, e amanhã jovens, que vão ser como tochas de fogo em um mundo em trevas. Essa é a nossa preocupação. Qual é o destino desse cesto, dessas crianças? E nós sabemos, o destino dos nossos filhos é viver na presença do Senhor. E o Senhor deu até uma bênção ali a Moisés, né? Porque ele caiu em boas mãos. O Senhor deu uma bênção, caiu na mão da princesa, das donzelas, que cuidou bem, e que chamou a mãe, que é uma mulher temente a Deus. Ele caiu em boas mãos. Maior bem-aventurança tem os nossos filhos. Maior bem-aventurança tem nossas crianças, que elas não caíram na mão de uma princesa, não. As nossas crianças caíram na mão da igreja fiel, que ora por eles, que intercede, que tem seminário, que tem EBD, que tem trabalho de outubro, e a igreja tem orado, a igreja tem clamado. Eu me lembro de um pastor, daqueles grandes avivamentos que houve no século XIX, é um nome muito conhecido, contemporâneo de Moody. Através dele o Senhor fez um grande avivamento na Inglaterra, em Londres. E ele foi um pastor daquela época muito voltado para o trabalho das crianças. Ele tem muitos sermões daquela época e livros de reuniões que ele fazia com professoras no século XIX, com professor instruindo, e assim, um ensino precioso. E ele conta como é que ele foi despertado para esse trabalho. Ele já estava trabalhando com crianças, e quando ele realmente entendeu, ele ia muito à casa do avô dele. E uma coisa que sempre chamava a atenção dele, desde criança, é que tinha na sala uma garrafa com a maçã dentro, que até os outros dessa macieira, né? E ele cresceu curioso. Mas como é que essa maçã está dentro da garrafa? A boquinha pequenininha, né? Aí depois de muitos anos, foi lá visitar, já era pastor, já estava pregando, trabalhando com crianças, e ele viu lá de novo, para você fazer isso. Mas que curiosidade, quando ele estava saindo, lá no quintal tinha uma macieira, e ele viu o seguinte: as garrafas na macieira, quando a maçã estava pequenininha ainda, o avô colocava a garrafa, então a maçã crescia dentro do vidro. E eu falei assim: meu filho, quando a maçã lá dentro, quando ela cresce lá dentro, ninguém tira mais. E ele entendeu que se as crianças crescerem dentro do Evangelho, ninguém vai tirar, porque lá vai ser um ambiente onde elas cresceram, se desenvolveram e vão permanecer para sempre. Minhas irmãs, que o Senhor possa encher os nossos filhos da glória do Senhor,
Que o Senhor possa encher esse lugar da glória do Senhor e que eles possam ser batizados com o Espírito Santo de pé.